Orando com o Santo do dia, 25 de setembro. Entre os santos de hoje, escolhemos São Sérgio, porque até a presente data não tivemos comemoração alguma de santos relacionados com a Rússia cristã, que teve séculos de história gloriosa. E, portanto, reservamos hoje esse monge que, para o monaquismo russo, é tão importante quanto São Bento. O cristianismo penetrou em território russo por volta do século IX. Vladimiro foi o primeiro príncipe russo que se converteu ao cristianismo por volta do ano 1010. Os primeiros missionários foram monges de rito bizantino que do Mar Negro subiram pelos rios e levaram o evangelho até Kiev e depois a Moscou. Por isso o cristianismo da Rússia esteve ligado mais ao Oriente do que a Roma. Embora no fim do primeiro milênio também Santo Adalberto, com alguns monges beneditinos, tivessem penetrado em território russo provenientes da Alemanha. Grande impulso na evangelização foi dado precisamente pelo monge Sérgio no século XIV, por meio de seus numerosos mosteiros, centros irradiadores de cultura e de fé. Sérgio de Radonezki nasceu por volta do ano 1315. Foi educado nos princípios cristãos desde a primeira infância. Desde jovem, queria tornar-se monge. Só o conseguiu, porém, depois da morte dos pais, aos 22 anos. Após breve experiência, não satisfeito com a espiritualidade monástica, então, em decadência na Rússia, Sérgio, em companhia de seu irmão, iniciou a vida eremítica numa floresta virgem, perto de Radonezki, construindo com as próprias mãos uma capela dedicada ao mistério da Santíssima Trindade, devoção desconhecida na espiritualidade daquele povo. A companhia do irmão durou pouco tempo, pois não aguentou aquela vida de austeridade. Sérgio não desanimou, ao contrário, enfrentou perigos e provações sem conta. A fama de sua santidade, aos poucos, atraiu-lhe numerosos discípulos, de tal maneira que se formou ao redor dele uma verdadeira comunidade de monges, que por sua vez evoluiu numa instituição monástica. O Mosteiro da Santíssima Trindade foi o centro deste movimento religioso. Sérgio recebeu o sacerdócio a fim de melhor desempenhar a sua função de mestre dos monges. Sua atividade se desenvolvia nos moldes dos mosteiros beneditinos, com a regra fundamental ora et labora, oração e trabalho. Nos mosteiros fundados por São Sérgio, vivia-se uma espiritualidade intensa, com a prática das virtudes da pobreza, mansidão e confiança na providência divina. Isso aqui era muito importante dentro do monaquismo com São Sérgio. Mansidão, confiança na providência divina e, naturalmente, a humildade, projetando-se como a encarnação do ideal de perfeição do povo russo. Os mosteiros de São Sérgio, verdadeiros oásis de espiritualidade para as almas sedentas de Deus, transformaram-se em faróis de esperança
na restauração da pátria após a catástrofe da invasão mongólica em 1368. Esse movimento do monarquismo russo teve uma importância primordial na restauração da nação. Por esta sua grandiosa obra, São Sérgio, no dizer de um grande escritor russo, foi o grande educador nacional do povo russo. Ele tinha o carisma especial de tocar os corações, servindo-se deste dom para desanuviar rivalidades entre príncipes. Ele verdadeiramente pacificou, construiu a paz, alianças, união, foi tirando as arestas geradas muitas vezes pelo ciúme, pela inveja, pelo ódio que vai gerando, e São Sérgio trabalhou profundamente esse aspecto e verdadeiramente dissipou as sombras escuras que geram essa rivalidade, que foi a base para a reconstrução de um povo forte e de uma grande nação. Então, a importância desse santo e do monaquismo na reconstrução da Rússia. A gente olha assim a partir de hoje e pensa, nossa, mas o cristianismo teve ou tem alguma importância ali? Você vê a importância que tem, sim, e o que é a força da oração, a vida de oração, porque tudo que São Sérgio fez, ele brotou, na verdade, da oração, da espiritualidade monástica. A partir dali, ele foi difundindo, e na verdade é o Evangelho, são as sementes do Evangelho que vão levando essa paz e vai penetrando no coração das pessoas. E São Sérgio teve, portanto, uma importância grandiosa para a Rússia, tanto que seu nome continua sendo muito usado, inclusive nos tempos atuais. Sérgio faleceu quase octogenário aos 25 de setembro de 1392, no mosteiro da Santíssima Trindade de Zagorski, que ainda hoje se apresenta como imponente monumento histórico e que é um dos poucos lugares na Rússia aberto ao culto. Portanto, bom conhecer um pouco da vida deste santo que teve uma importância tão grande e a gente perceber que o Evangelho ele penetra em qualquer lugar e cultura, porque o Evangelho é a boa nova para todos os povos da terra. O Evangelho é o próprio Cristo, é o próprio Senhor, é o anúncio do reino e da salvação na pessoa do próprio Senhor Jesus. São Sérgio transmitiu isso muito bem. Que aprendamos com ele também nesses tempos difíceis que vivemos, um tempo onde hoje, mais do que o racionalismo, mais do que a indiferença, já há uma oposição a Deus, uma oposição à fé e, naturalmente, a todos os valores e princípios contidos no Evangelho. Que São Sérgio nos inspire a ser fortes, perseverantes e resistentes nessa tarefa de testemunhar Jesus Cristo nos dias de hoje, onde parece que é tão fácil e não é, porque existe uma aparência, existe um fingimento de pessoas que rezam, mas que na verdade não rezam, de cristãos que são cristãos, mas que na verdade não são cristãos, são híbridos. Há uma mistura terrível e há uma penetração
de uma própria cultura anticristã, verdadeiramente, que vai se infiltrando até nos meios eclesiásticos. Que São Sérgio nos dê a inspiração para combater o mal a partir de dentro para fora. São Sérgio, rogai por nós. Conheça a vida dos santos e viva essa espiritualidade, porque ela nos leva verdadeiramente a Jesus. Compartilhe esse vídeo com alguém. Deus te abençoe e te proteja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até o próximo.